Olá, eu quero saudar a todos meus amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E tudo o que Jesus fala é a pura realidade. Ele cumpre. Ele está conosco todos os dias. O ar que nós respiramos, motivo para agradecer a Deus. Esse canal no YouTube, ele tem um grande propósito. O propósito de nos fortalecer espiritualmente. Se você puder se inscreva nesse canal. Toca no sininho para que outras notificações possam chegar até você. Hoje, pelo que pareça, existe um mundo cósmico, uma briga espiritual entre o bem e o mal. Mas em toda essa luta, se eu e você alimentar a parte espiritual, ela sempre irá vencer. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que se encontra em 1 João, a carta de 1 João, no capítulo 5, lá no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Todos que é nascido de Deus, o maligno, o inimigo, ele não pode tocar nos filhos de Deus. Aí você deve perguntar assim: Rogério, a palavra diz que o diabo não toca nos filhos de Deus. Mas infelizmente, nós temos visto com os nossos próprios olhos que o inimigo de Deus, ele tem feito muita coisa na sua igreja. É verdade. Mas Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Então, o maligno não toca nos filhos de Deus, a não ser se você permitir que isso aconteça. Eu vou lhe dar um exemplo. Você abre a janela da sua casa e deixa apenas uma falhinha, e o sol radiante lá fora, ele começa a penetrar dentro de sua casa. Tá me entendendo? Aí quando você vai ver, o sol entrou em sua casa por aonde? Por uma falha que está na sua janela. E quando a Bíblia diz que o diabo não toca no Filho de Deus, é porque não toca. E se tocou, foi porque eu e você, de alguma forma, nós permitimos. Demos o espaço para ele. E quando dá o espaço para ele, ele entra. Ele faz bagunça na vida de um homem, na vida da mulher de Deus. A Bíblia diz que temos que ser prudentes, temos que orar, e também ao mesmo tempo nós temos que nos vigiarmos. A Bíblia, ela fala que quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você deixa de ir à igreja, você fica vulnerável. Ou seja, você dá espaço para que o inimigo de Deus, ele se aproveita da sua vida. Um pastor muito ungido por Deus,
Ele estava fazendo um culto na igreja, levando a mensagem. Foi quando uma jovem, que parecia ser sua filha, chegou e para o culto e diz para o pastor: que tristeza, tome a sua filha e cuida dela, porque quem faz tem que cuidar. O pastor com aquele bebê no colo, sem saber de nada. A sua esposa lá no banco da frente, seus filhos e uma igreja com mais de 150 membros. O culto acabou. As pessoas se levantaram e foram-se embora. A sua esposa o odiou por resto de sua vida. Um dia esse pastor, desanimado na vida, sem a sua igreja, sem sua família, sem a sua credencial de pastor, lhe dá uma falha, uma brecha, e Satanás entra em sua vida. Agora aquele homem ungido por Deus se encontrava no mundo perdido, todo alcoolizado. Não havia mais nada para ele, pensava ele em sua mente. Onze horas e 58 minutos, ele na rua, bêbado. Havia uma casa, se era de oração, não sei. E ele entra nessa casa. Havia um culto, sendo que o culto totalmente diferente do culto que ele fazia. E ele entra lá. Quando ele entra, as pessoas de lá se achegam a ele, pessoa toda vestida de branca. Meia-noite, era um candomblé. Não tenho nada contra as religiões, mas só que ele era um pastor. Ele não era do candomblé. E o homem chega até ele e diz: o que fazem aqui esta hora? Ele disse: eu vi a casa aberta. A minha vida não vale mais nada. A minha vida não faz mais sentido. Eu quero que vocês façam qualquer coisa por mim, mas faça alguma coisa. E o rapaz de branco chamou o pai de santo. O pai de santo disse: traga ele. E trouxeram aquele pastor até o pai de santo. O pai de santo foi colocar as mãos dele no pastor. E quando ele coloca as tuas mãos no pastor, ele tira imediatamente. E ele olha para o pastor e diz: que ousadia é essa sua? E o pastor, sem entender nada: que ousadia? Eu vim à procura de ajuda. Aí ele fala:
para o pastor. A sua cabeça pode até estar rachada, mas existe um fogo aí dentro. Oh, aleluia. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você pode ter se afastado de Jesus. Eu não sei se você deu brecha para Satanás entrar na tua vida. Mas deixa eu te dizer para você uma coisa. Aí dentro de você ainda existe uma chama que se chama o fogo do Espírito Santo de Deus. E você tem que reacender essa chama. Na Umbanda, a cabeça rachada é quando um crente ele não lê mais a Bíblia. Cabeça rachada na Umbanda é quando um crente deixa de orar a Deus de joelho no chão. Cabeça rachada na Umbanda é quando você não vai mais o culto nas suas igrejas. E aquele pastor falou: Deus, se dentro de mim existe o teu santo e bom Espírito, eu quero que todos esses demônios caiam por terra. Oh, aleluia. E todos caíram, para a honra e para a glória de Deus. Aquele pastor voltou para a igreja e sentava no banco. De pastor passou a ser membro de igreja. E aquela esposa, aquela dona, aquela moça chegou até a igreja, pegou o microfone e pediu perdão ao pastor perante toda a igreja. E disse: eu estava em momento de desespero e não tinha ninguém que eu confiava nesse bairro a não ser o Senhor, porque eu sei que o Senhor é homem de Deus. Me perdoa, mas eu tinha que deixar minha filha com alguém que eu pudesse confiar, e era o Senhor. E pediu perdão à igreja. Pediu perdão à igreja. E a igreja ficou sem palavras. Cuida. Quem está em pé, cuida para que não caia. E quando alguém cair, estende a sua mão para ele, para que ele possa se levantar. Não o abandone. Na guerra, se seu amigo se ferir, mesmo que esteja morto, leva ele nas suas costas, faz um enterro digno para ele. E se ele estiver ferido, traga ele nas suas costas e cuida dele. Aquele pastor, ele tomou de novo a sua credencial, porque ele era um homem ungido de Deus. Satanás, ele não pode brincar com o ungido de Deus. Oh, aleluia. Não se brinca com o homem de Deus. Aquele pastor, ele voltou para a sua igreja e fez um reavivamento naquela igreja como nunca houve antes. Porque o poder do Espírito Santo de Deus, aquela chama que estava apagada sobre ele, reacendeu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro de você existe uma pequena chama. Sabe por que ela é pequena chama? Porque você está longe do caminho do Senhor. Mas se você voltar para Jesus, essa chama ela vai se reacender. Já ouviu falar que uma brasa, ela sozinha, ela se apaga? Mas quando ela está junto com as outras, ela queima. E queima bastante. É a mesma coisa com você.
Você precisa voltar para o aprisco de Jesus. Volte. Não importa a distância que você foi, que você não possa voltar. Então volte para Jesus de Nazaré. E essa falha que você abriu, essa brecha, você pode fechar a partir de hoje. Sabe como? Lendo a Bíblia, colocando o joelho no chão, confessando a Deus seus pecados e indo à igreja. Amém? Eu quero te fazer um apelo a você. Nunca é tarde para recomeçar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.